curiosidade que eu tenho dessa parada de futebol de base, porque assim, a gente trouxe alguns jogadores aqui no podcast, mas o teu caso é diferente, tu optaste por outro segmento. Que momento essa chave vira, mano? Tipo, isso aqui não vai dar certo, eu não vou, tá ligado? Não vai funcionar essa parada. Foi com o Ageu o treinador? Não, sacanagem, brincadeira com o Ageu. Quando ele entrou em campo que ele descobriu que não dava. Não, na verdade o que acontece? Nessa minha trajetória eu vinha jogando na Tuna e vinha realmente alimentando esse sonho de ser jogador, de ser goleiro profissional. Só que com o passar do tempo, chegou um momento da vida que você precisa decidir se você vai estudar e trabalhar ou se você vai conseguir, né, se você vai seguir nesse sonho. Então você precisa, na verdade, fazer uma reflexão e saber onde você está, irmão. Então, na época eu jogava na Tuna e o treinador, o elenco do Remo, dos não relacionados, precisava fazer um amistoso. E aí eu fui para um amistoso não relacionados do Remo, que não eram titulares. E aí nesse dia eu joguei bem e o Fernando Oliveira, o finado Fernando Oliveira, foi quem era o diretor na época do Remo e viu treinando e falou assim, amanhã você se apresenta lá no profissional. E na época eu tinha 16 anos. Eu falei, poxa, mas eu sou da Tuna. Ele falou assim, não, irmão, amanhã você vai lá que a gente vai conversar com a Tuna, mas você se apresenta no profissional. E quem treinava na época no Remo era o Gilberto, o Juscelio e o Buzeto. E o Edson Cimento era o treinador da base. Foi uma semana difícil porque talvez o Cimento não quisesse treinar com um quarto goleiro. E um quarto goleiro da categoria de base que ele nunca tinha visto, né? Então, assim, os mais experientes até sugeriram assim, tem um pouco mais de paciência, né? Ele é assim mesmo e tal. Hoje o Cimento onde eu me encontro é um queridão, mas o treinamento dele não foi muito favorável para quem estava chegando e precisava de um pouco mais de paciência, né? E assim, quando chegou na semana que o Remo queria assinar um contrato, perguntaram se eu tinha disponibilidade para ficar de manhã, de tarde e viajando, se fosse o caso. E era o ano que eu ia fazer o vestibular. Então, eu conversei com a minha família e falei assim, não, eu acho que eu posso deixar isso para depois, fazia o vestibular, garantia a vaga e voltava no ano seguinte. E aí foi o que eu fiz. Não fiquei no profissional, voltei para a Tuna, disputei o Campeonato Paraense pela Tuna, sub-17. Quando foi no ano seguinte, a galera que estava na Tuna, Mancha, Samuel, Dinho, esse pessoal migrou para o Paysandu, que fez um contrato com o Carajás, que era o Paysandu Carajás. Na época, o Torinho era o presidente do Paysandu, o Dário Trainer era o presidente do Carajás. Juntaram as duas equipes. Fez um satélitezinho ali, né? E aí ficou, né, uma categoria de base ali com uma estrutura boa do Carajás, né, com o time do Paysandu treinando junto. E aí foi quando eu comecei a treinar com o Evandro Gigante, que ainda joga, ainda insiste em jogar ainda, né? O incansável Gigante. Ele fez até um gol de cabeça recente agora, né? Foi? Pô, na série D. Aí foi 6-1 pros caras. Ele falhou nos outros 6 e fez um gol de cabeça. Contra. Fez um gol de cabeça contra hoje. Foi ótimo. Eu já conversei com ele. Essa trairagem do Vitor, André. Mas no Ananindeua eu treinei com o Ângelo. Depois que eu... Um bom goleiro. O Ângelo. O Ângelo foi profissional, a gente treinou junto na categoria de base. E aí foi quando eu já estava trabalhando como repórter na Cultura. Então de manhã eu treinava no Ananindeua. O Charles Guerreiro ainda era o treinador, depois veio o Ageu. E depois à tarde eu ia para a Cultura trabalhar na reportagem, fazia um treino, às vezes até do próprio Ananindeua, e aí do profissional, e à noite eu ia para a faculdade. Bicho, quando chegava quarta-feira, meu irmão, já estava tudo quebrado, já não tinha pique para nada, nem braço e nem cérebro, né, para levar a semana. Então era muito cansativo. Aí foi por isso que eu optei. Já estava trabalhando. E assim, cara... Mas fazendo estágio ou trabalhando? Não, trabalhando como repórter profissional já. Tu tinha formado? Antes de eu me formar, eu já trabalhava como repórter. Isso pela Cultura. Pela Cultura. E aí, a ficha caiu, né, quando eu tenho 1,83 m. Fui formado aqui no futebol paraense. Na época, o goleiro mais baixo que tinha na Série A era o Arley do Goiás, que tinha 1,82 m. Depois disso, não tem mais goleiro hoje de 1,82 m, 84 na Série A, né? Nem na Série B, talvez. Ou seja, não tinha mais mercado para mim. Se eu fosse olhar do ponto de vista da estrutura, né, do tamanho, essas coisas que são levadas em consideração do goleiro, eu já estava fora do mercado. Então, assim, e o Evandro Gigante teve uma experiência que foi horrível. Ele assinou um contrato com o Paysandu de um salário mínimo de 500 mil reais de multa rescisória, e o salário do cara atrasava 6 meses, pô. E era um goleiro de 1,80 m. O Evandro tem 10 centímetros a mais do que eu, então ele tem 1,92 m. Quer dizer, ele era o goleiro titular, ele tinha mais tamanho, mais envergadura, e pega um contrato nessas condições,
Qual é a motivação que você vai ter? Pô, bicho, eu vou estudar, vou trabalhar. Abriu. Aí saí fora. Aí foi quando eu conheci o Ageu, treinador. E ele deu a dica principal da tua vida, né? Ei, moleque, vai estudar. Tem essa resenha mesmo, André? Não, brincadeira.